TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos, viu, com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Sexta-feira, a gente vem com muita informação. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvc, correidamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial, e é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é o 99248-3167. Manda mensagem, participa aqui com a gente. Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu totalmente nublado, fechado, mas pelo menos lá em casa não chovia. E aí também não. Eu vindo aqui para a cidade, o que acontece? Aquela garoazinha fininha, mas pelo menos aquela chuva forte parou. E a gente vai ver lá no terceiro bloco como fica a previsão do tempo para o fim de semana na nossa área de cobertura. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 7 de novembro. Polícia Federal realiza Operação Trampo no Rio e em São Paulo. Entenda como é calculada a nota das provas objetivas do Enem 2025. Secretaria de Saúde do Rio promove Dia D de combate à dengue neste sábado. E a LOA de Nova Friburgo prevê mais de 1 bilhão para 2026. E mais, hoje é o último dia de inscrições para novas vozes dos corais dos Canarinhos de Petrópolis, agora no Correio Serrano na TV. Olha, a gente começa olhando que a notícia lá na nossa primeira página do Correio da Manhã, edição de final de semana, vai até domingo, não se esqueçam, viu? Ali, logo no início, na linha vermelha, há um ano das eleições de 2026, Partido Liberal lidera a corrida nos estados, está na página 5. E temos também ali missa em memória aos 4 heróis que tombaram em defesa do Rio. Com plateia cheia, Teatro Municipal foi palco da missa de 7º dia dos policiais Cleiton Serafim Gonçalves, Éber Carvalho da Fonseca, Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho e Rodrigo Veloso Cabral. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. Logo ali embaixo, ali, olha só, prefeito Eduardo Paes explica detalhes do projeto do autódromo. Rio terá um autódromo moderno e sustentável, vai ser construído, né, um novo autódromo no Rio de Janeiro, e aí diz o prefeito aqui que eles querem, a iniciativa é para trazer a Fórmula 1 de novo para o Rio, MotoGP, Endurance, Indy, NASCAR, entre outros. Ontem eu estava bem ligado nesse assunto. Para quem não sabe, eu sou apaixonado por automobilismo, gosto muito. E o Rio merece ter um autódromo aí de altíssimo nível, né? Já teve diversas provas, né, no Rio de Janeiro, e pode ser que novamente tenhamos no futuro um autódromo para essas provas. Espero que sim, viu? Fico no aguardo. E público feminino toma conta da Fórmula 1 no Brasil. Tá lá na página 16 também, Grande Prêmio de São Paulo. Atraindo aí 37% do público total do evento no Brasil são mulheres hoje. Olha. Tá? Aumentando muito aí. E isso foi por conta da série da Netflix, tá, pessoal? A série da Netflix, Drive to Survival, ela realmente expandiu os horizontes da Fórmula 1. Tudo isso faz parte de um pacote ali da empresa hoje que cuida da Fórmula 1, de expandir o foco para outras áreas, né? Audiovisual, rádio, podcasts, enfim. Então mudou muito a cara da Fórmula 1 e vem atraindo o público feminino, não só por isso, né? Também pelos motores, enfim, tem muita gente que curte. E aí,
Claro, essa expansão se dá por isso. E nisso aqui, quiser é testado pelo Correio Sul Fluminense, viu? A fábrica é lá e o nosso jornal foi testar o carro lá para ver como é que tá. Bacana também. Tá na página 15. Vamos para a nossa página 12, no Petropolitano, falar das notícias daqui de Petrópolis, porque aqui a manchete é MPF. Vamos lá para a nossa página 12. Nossa página 12. Isso, MPF questiona cobrança antecipada na BR-040. Olha só, gente. Elovias. Olha só, é completamente o povo petropolitano e o povo que precisa passar pela BR-040, mais uma vez surpreendido negativamente, né? Primeiro, com o valor da tarifa, foi anunciado um valor e depois a NTT elevou um pouquinho esse valor, publicou no Diário Oficial um valor um pouquinho, não, bem mais elevado. Agora, Elovias deveria ter iniciado a cobrança apenas nesta quinta-feira. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, porque o Ministério Público Federal determinou que a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e a Elovias, a concessionária que ganhou a concessão da BR-040, prestem esclarecimentos urgentes sobre o reajuste da tarifa de pedágio da BR-040. No despacho assinado pela procuradora Luciana Fernandes Lima Gadelha, o órgão questiona o cálculo usado pela agência e afirma que a nova cobrança só poderia valer a partir de ontem, dia 6 de novembro, e não antes, como previa a NTT. Que bom que um órgão, né, está se mexendo aí. Na época, né, que teve a diferença da tarifa, o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, falou que iria, né, questionar essa situação. Direto mas com o TCU, inclusive, o prefeito também. de Petrópolis tem tanta coisa para resolver no município, a gente não sabe como ficou, mas está aqui o Ministério Público pedindo esclarecimentos à NTT e também à Elovias. De acordo com a determinação do Ministério Público, a NTT deverá encaminhar cópia do processo administrativo que embasou essa deliberação de aumento do pedágio a mais, bem a mais do que foi anunciado, porque esse processo administrativo que deu base a esses R$21, saiu ali no diário, foi publicado no Diário Oficial da União em 24 de outubro. O MPF quer saber qual foi a memória de cálculo usada para definir o valor da nova tarifa e por que o termo inicial do reajuste considerado pela agência foi novembro de 2022 e não janeiro de 2023, como previsto no contrato de concessão. Pois é, um imbróglio ainda que vai continuar, mas quem paga somos nós, né? O impacto, e a gente tem isso aqui na nossa reportagem, essa reportagem está bem completinha, falando no impacto na população, quem precisa pegar a BR-040 todos os dias, gente, vai doer no bolso. Nossa. Já era, né, um aumento substancial, que no bolo já forma, já fica bem grande, já dói bastante no bolso, porque eu não vou lembrar exatamente, mas era 14,50, né? Era. 14,50, ia para 17. Isso. E aí, depois, a NTT veio com essa deliberação publicada no Diário Oficial, R$21. Pois é, 6,50 de aumento aí, olha. Se a gente for colocar vezes 24 dias, na verdade, vezes 48 dias, porque sobe e desce, né? Vamos colocar aqui, são R$312 de diferença que você está pagando aí no pedágio no mês, se você sobe e desce todo dia. Agora imagina um ônibus, né, da Única lá, que sobe e desce várias vezes ao dia, né? O impacto vai ser absurdamente alto. E tudo repassado para o claro, consumidor não tem como, final, não tem como segurar, pois é. E aqui, gente, o que diz a NTT? Procurada pela redação do jornal, a agência informou que vai avaliar a solicitação e vai prestar os esclarecimentos diretamente ao Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal diz ainda que falta divulgação. Transparência, né? O mínimo que a gente pode esperar é transparência. Então, divulga uma coisa e aí depois, na hora, faz outra.
faz outra. O mínimo que a gente espera de uma concessão é transparência. Pois é. Agora a gente passa aqui para as nossas reportagens, porque os corais dos Canarinhos de Petrópolis estão com inscrições abertas para a seleção de novas vozes que integrarão, a turma de aprendizes aí de 2026 do Ponto de Cultura Aprendiz de Canarinho. Mas é importante estar aí atento, pois as inscrições vão terminar hoje, 7 de novembro. Confiram. A iniciativa é voltada para crianças de 8 e 9 anos que estejam cursando o 3º ano do ensino fundamental e que desejam descobrir o universo da música de forma lúdica, gratuita. O Aprendiz de Canarinho é o primeiro passo para quem sonha em fazer parte do tradicional Coral dos Canarinhos de Petrópolis ou do Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis. O curso gratuito oferece aulas de canto coral, ritmo, solfejo, teoria musical e flauta doce, além de momentos de recreação e convivência. As atividades acontecem às terças e quintas-feiras, das 7h40 da manhã às 11 horas da manhã, com início em março de 2026. E ao final de cada manhã, os alunos recebem um almoço no refeitório do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. A seleção é realizada em formato de oficina musical, leve e descontraída, onde as crianças cantam, brincam e demonstram interesse pela música. Com mais de 8 décadas de história, o Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis é referência nacional na formação musical e humana de jovens. Com apresentações de destaque no Brasil e também no exterior, o Coral dos Canarinhos de Petrópolis e o Coral das Meninas dos Canarinhos de Petrópolis seguem abrindo caminhos para novas gerações que encontram na música uma forma de expressão, cultura e alegria. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de novembro deste ano pelo site www.canarinhos.com.br ou pelo WhatsApp no DDD 24 99926 1806 ou presencialmente na sede do Instituto, localizada na Rua Santos Dumont, 355, no centro de Petrópolis. Após a inscrição, o responsável será contatado para o agendamento da oficina musical. O projeto é uma realização da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, do Governo Federal, com o apoio da Prefeitura de Petrópolis por meio da Secretaria de Cultura e do Fundo Municipal de Cultura. Está aí. Terminam hoje as inscrições, então, se você quiser, ainda dá tempo, corre! Agora, o Coletivo Mulheres em Foco vai promover hoje também, sexta-feira, dia 7, uma manhã especial de autocuidado, acolhimento e informação em comemoração ao encerramento do Outubro Rosa. O evento promete reunir dezenas de mulheres no polo comercial do Bingen. A programação começa com um café da manhã colaborativo, seguido de uma roda de conversa sobre câncer de mama e ginecológico, com a médica Marilda Plácido. Logo depois, a terapeuta Cristina Carlos apresenta a palestra O Poder do Shiatsu e da Acupuntura para uma vida mais saudável, destacando os benefícios das terapias orientais para o corpo e a mente. Esse é um evento que vai além da conscientização sobre o câncer de mama, pois o foco é o bem-estar e o fortalecimento feminino, com música, partilha e momentos de escuta entre mulheres. A programação conta ainda com música ao vivo do pianista Paulo Gentzel, exposição de bolsas artesanais e demonstrações de óleos essenciais, criando um ambiente de integração e empatia. Você é forte e aí você pode lutar por você mesmo. Para você cuidar dos outros, cuidar da sua carreira, cuidar da sua família, você precisa estar bem consigo mesmo. O coletivo Mulheres em Foco surgiu como uma rede de apoio e empoderamento, promovendo encontros com profissionais de diversas áreas. Esse coletivo ele é composto por mulheres de vários setores, mas as organizadoras são advogadas. Somos 5 advogadas que resolvemos criar esse coletivo com o intuito de promover palestras, eventos. O evento gratuito é aberto ao público, reforçando a importância do diálogo, da prevenção e do cuidado com a saúde da mulher. E o evento é na sexta-feira, começa às 9 horas da manhã. É na rua Paulo Hervé, 1406. Então é só chegar, aí se puder levar alguma coisa para compartilhar no nosso café da manhã e aproveitar aí dessa manhã, vai ser uma manhã inteira, intensa de atividades
relaxantes, tranquilas, muita diversão. Muito E vai ser conhecimento. ótimo, muito conhecimento, vai ser ótimo. Tá aí, que bacana, hein? Pô, Com direito até a espumante, exatamente. que Aí. elas chamam de água da princesa. Hum, Olha só. Nossa, aí. Tá vendo que a Roberta tá frequentando, né, gente? Ó, Que maravilhoso. já sabe, né? Pois é. Agora a gente troca de assunto. Pois é, a gente falou de uma operação da Polícia Federal, realizou nessa quarta-feira a Operação Trampo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com apoio aí do Ministério Público Federal. A ação faz parte da Força-Tarefa Tentáculos e tem como objetivo desmantelar aí, descapitalizar uma organização criminosa interestadual que fraudava FGTS e o auxílio emergencial, desviando aí milhões de reais de contas da Caixa Econômica Federal. Cerca de 100 policiais federais participaram da Operação Trampo, que cumpriu 27 mandados de busca e apreensão em 6 cidades, entre elas Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, Várzea Paulista, Salto e Indaiatuba. A Justiça Federal também determinou o sequestro de aproximadamente 45 milhões de reais em bens e impôs medidas cautelares a 21 investigados, como recolhimento de passaporte, proibição de sair do país e do estado, proibição de manter contato com os demais investigados e comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades. Uma ação que objetivava desarticular e descapitalizar uma organização criminosa voltada para a prática de crimes contra a Caixa Econômica Federal, além de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo obtinha dados sigilosos de beneficiários da Caixa Econômica Federal e falsificava documentos para acessar as contas das vítimas. Os criminosos realizavam saques e pagamentos de boletos, desviando valores de pessoas em situação de vulnerabilidade social. As fraudes eram feitas pela internet, com conexões registradas em nome de terceiros, e envolviam diversos integrantes com funções específicas dentro da organização. Essa organização criminosa, ela agia através da obtenção ilícita de dados sigilosos de correntistas da Caixa Econômica Federal. E, a partir daí, efetivavam o acesso ao aplicativo Caixa Tem. A atuação do grupo envolvia diversos indivíduos na obtenção e uso dos dados bancários, configurando uma estrutura organizada e coordenada para a prática dos crimes. Uma outra forma de agir do grupo criminoso também se dava no atendimento presencial. Após obter ilicitamente esses dados dos correntistas, eles se dirigiam até as agências com documentos falsos e solicitavam no atendimento presencial a alteração, a modificação da conta de pagamento para que assim o dinheiro fosse recebido pelos criminosos. A Polícia Federal segue com as diligências para identificar todos os envolvidos, bem como para recuperar o dinheiro desviado e garantir a responsabilização dos autores. A Polícia Federal conseguiu sequestrar aproximadamente 45 milhões de reais que foram movimentados ilicitamente pela organização criminosa nos últimos 4 anos. Além desses valores, a Polícia Federal também apreendeu veículos, joias e outros objetos de luxo. Os investigados devem responder por crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado por meio de fraude. A Polícia Federal reforça que ceder ou emprestar contas bancárias para movimentar valores ilícitos é crime. Essa prática alimenta o esquema de organizações criminosas e causa prejuízo a milhares de brasileiros. E no próximo domingo, mais de 4,81 milhões de candidatos vão fazer as primeiras provas do Enem 2025. Esse é um dia de encarar a prova de redação. Pois E é. mais 90 questões de múltipla escolha. É muita coisa, Nossa, né? é. A mente da pessoa sai lá fritando. E para se sair bem no Enem, no exame, será preciso muito mais do que interpretação de texto, gramática e análise de trechos de obras literárias. Vamos ver.
além de responderem questões de história, geografia, filosofia e sociologia, sem deixar de lado a língua estrangeira, sendo o inglês ou espanhol, escolhida no momento da inscrição do Enem. Os candidatos deverão, sobretudo, gerenciar bem o tempo de duração das provas, de um total de 5 horas e 30 minutos. A recomendação é não chutar as questões por falta de tempo, tudo para não atrapalhar o cálculo da nota do candidato, a partir da metodologia chamada Teoria de Resposta ao Item, a TRI, adotada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, para calcular a nota do exame. A recomendação vale também para o segundo dia de provas, no dia 16 de novembro, quando os candidatos terão testados os conhecimentos nas seguintes áreas: matemática, biologia, química e física, com foco total em raciocínio lógico e aplicação de fórmulas. No Enem, não são utilizados pesos para cada questão para o cálculo das notas. O INEP adota a TRI, que considera para o cálculo da nota a coerência das respostas corretas do participante. Esse modelo matemático identifica a consistência da resposta segundo o grau de dificuldade de cada questão. A metodologia da teoria ainda pontua os acertos dos candidatos, considerando a particularidade de cada questão, conforme suas características e parâmetros. Cada item leva em conta 3 variáveis, chamadas de parâmetro no cálculo total da nota. O parâmetro de discriminação, que é o poder que cada questão possui de diferenciar participantes que dominam a habilidade avaliada daqueles que não dominam. O parâmetro de dificuldade, quanto mais difícil a questão, maior o seu valor, e o parâmetro de acerto casual, que é a probabilidade de um participante acertar a questão no chute, sem necessariamente ter o domínio do tema. Enfim, este conjunto de modelos matemáticos busca representar a relação entre a probabilidade de o participante responder corretamente a uma questão, o seu conhecimento na área em que está sendo avaliado e as características de cada item. Tá aí. Ai, nossa, realmente, Gente, para é uma quem maratona, faz, tá? é uma maratona para Eu quem faz fiz a Enem. prova do Enem 2 vezes só, né? E é uma maratona. É uma maratona. Nossa, e é muita matéria, né, gente? E E além tem que de estudar. matéria, você tem que saber os macetes ali, né, da banca que está corrigindo, porque sempre tem isso. É. Concurso público também, É, prova da OAB tem. também. Você tem que estudar a banca, É. como a banca corrige, o que que é a banca. Mas isso, os cursinhos preparatórios, eles são assim, São ótimos para são isso. ótimos porque eles Tem dão uma essas metodologia dicas para fazer concurso público e É prova verdade. sim, tem uma metodologia, literalmente. de acordo com a banca, É, né? de acordo com a banca. Tal gosta que O fale Enem desse tema. acho que não tem É nenhum Anísio instituto. Teixeira, Anísio né? Teixeira sempre foi, Ah, então não, mas nunca com mudou. Não, mas é Com difícil, certeza tem uma deve metodologia. ter um viés assim Tem, que eles tem. gostam de corrigir Sempre as tem. provas, né? Sempre tem. O importante é você se preparar bem, estar bem. Mas uma coisa eu tenho que falar, gente, é muita coisa. É história, é muita geografia, coisa. é matemática, é física, é É química. muita coisa. Por que não pegar a área já de interesse da pessoa, né? Tem E uma conversa focar dessa há muitos anos para se fazer a entrada na faculdade pela área de interesse, né? Fazer a prova específica. Tinha essa conversa, até hoje não saiu do E papel, eu acho né? que tem que ter outras. Os colégios hoje, porque já tem alguns colégios que já saíram na frente e tem aulas de inteligência emocional, aulas de empreendedorismo, voltar também com moral e cívica. Essas escolas que já trazem esse preparo, nossa, os alunos aí É. saem muito na frente. Porque ficar só naquele trivial, hoje em dia, você precisa de muito Não mais tem que escola isso, aqui né? em Petrópolis, inclusive, que no ensino médio já começa a preparar o aluno ali, quando ele entra, pergunta-se o que ele quer fazer, para onde ele quer ir, começa a tentar entender o aluno e já prepara ele para essa prova. Já tem colégios aqui que fazem isso, colégios particulares, obviamente, é. né? Que já preparam um aluno para isso. Eu conheço alguns colégios que têm essa metodologia e eu conheço 3 alunos aqui que queriam ir para ramos Academia Militar, Academia das Agulhas Negras, Academia lá da Força Aérea Brasileira e já foram direcionados os estudos para esse tipo de prova já. Pois Então, é. passaram, foram embora, super E felizes. eu estou falando isso porque tem uma escola que vai abrir aqui em Petrópolis, até lá perto de casa, que traz exatamente, eu vi o currículo deles, eles trazem o quê? Inteligência emocional, aula de empreendedorismo, É importante o aula em vez de empreendedorismo. ser religião, aula de espiritualidade, ou É. seja, abrangendo várias religiões, não tem aquele negócio assim rígido e tal. Não é. Assim, Estudar tudo, né? uma linguagem assim bem bacana. E quem tem esse tipo de ensino,
sai na frente, né? Com certeza. Bom, gente, essas foram as notícias do nosso primeiro bloco. A gente faz agora um rápido intervalo, mas a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E a Secretaria de Estado de Saúde do Rio promove neste sábado, dia 8, amanhã, o Dia D de enfrentamento à dengue. A mobilização acontece em todos os municípios fluminenses e busca alertar a população sobre a importância de eliminar os criadouros do mosquito transmissor da dengue. Neste sábado, 8 de novembro, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro vai participar do Dia D de mobilização nacional contra a dengue, envolvendo todos os municípios fluminenses. A Secretaria lança também um pacote de medidas para conter os avanços da doença e demais arboviroses, como Zika e chikungunya. As ações fazem parte da campanha contra a dengue todo dia e se antecipam às estações mais quentes, quando aumenta a proliferação do Aedes aegypti. A Secretaria de Saúde realiza atividades em Armação dos Búzios, Resende e na capital, na Quinta da Boa Vista. Iremos enviar 2 unidades móveis da Secretaria para essas ações, em que terá a distribuição de material educativo, a exibição de formas imaturas do mosquito e a visualização de suas fases de evolução no microscópio. O subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, Mário Sérgio Ribeiro, lembra que o momento é decisivo para conter a proliferação do mosquito. Com as chuvas frequentes e o aumento das temperaturas, os ovos do Aedes podem eclodir rapidamente, elevando o risco de novos surtos. O combate contra a dengue é uma missão de todos.
Por isso, reforçamos a importância de se evitar o acúmulo de água em latas, garrafas vazias, caixas d'água descobertas, pratinhos de vasos de plantas e outros locais. A Secretaria também reativou neste mês o Grupo de Trabalho de Controle das Arboviroses, que irá definir estratégias de combate à zika, chikungunya, dengue e febre do oropouço. Também serão realizadas capacitações com profissionais da rede pública e parcerias com outros órgãos para mobilizar a população. De janeiro até o início de novembro deste ano, o estado já registrou mais de 29 mil casos prováveis de dengue, 1.200 internações e 25 mortes. Em 2024, o Rio enfrentou uma epidemia, com mais de 300 mil casos e 232 óbitos. Em Petrópolis, a Secretaria de Saúde informou que não foi registrado nenhum óbito por dengue este ano. Ainda na cidade imperial, em 2025, até o momento foram notificados 1.283 casos de dengue, e destes, 79 necessitaram de internação. A orientação para os municípios é manter ações permanentes de controle dos criadouros, mobilização comunitária e monitoramento da infestação. Agora olha só, gente, o Dia do Riso é celebrado no Brasil todo dia 6 de novembro. E rir é uma das expressões mais universais do ser humano em uma linguagem sem fronteiras que atravessa culturas e idades. Mais do que um simples gesto, o riso é um reflexo da alma e um poderoso aliado para o equilíbrio físico e emocional. Desde o nascimento, o riso acompanha o ser humano como uma manifestação natural de prazer, surpresa, alívio e vínculo social. Segundo a psicóloga Ana Cristina Fabre, o riso é fundamental para dar mais leveza para a realidade. Riso é a expressão da alma, né? A gente precisa dar leveza para o real, a gente precisa dar um pouco de leveza para a realidade. Rir é muito importante e, além de dar mais leveza no dia a dia, é fundamental para as relações sociais, interpessoais e para o modo de viver de cada ser humano. Rir não é apenas uma questão de saúde, é também um gesto social poderoso. A mensagem que você passa quando você ri, quando você é simpático, quando você encara a vida com mais leveza. Não tem porquê a gente encarar a vida com peso, né? A gente encarar a vida enxergando sempre o copo menos vazio. A gente precisa enxergar sempre o copo meio cheio. A psicóloga explica que o riso é importante para que as pessoas não celebrem apenas os acertos, mas também achem graça dos erros. Tudo isso para encarar a vida com mais leveza. Isso faz com que a gente ache graça da nossa própria trajetória de vida, dos nossos próprios erros, né? Celebrando os nossos acertos. Né? A gente, na nossa trajetória de vida, a gente erra muito, mas também a gente acerta muito. E a gente precisa celebrar a nossa coragem. De acordo com a especialista, rir é um dos remédios mais eficazes. O ato de rir estimula a liberação de endorfina e serotonina, substâncias ligadas ao bem-estar e prazer. Uma gargalhada compartilhada pode transformar um ambiente tenso em um espaço de leveza e confiança. Por isso, a importância de celebrar o Dia do Riso. Um valor que a gente não deve perder é a alegria, né? Que a gente possa hoje, no Dia do Riso, pensar o quanto vale a pena manter-se alegre, manter a alegria, manter a vivacidade, ok? Vamos ser alegres, vamos rir mais. Vamos rir mais. E o Banco de Sangue Santa Teresa em Petrópolis deu início a mais uma campanha solidária com o tema do futebol. Desta vez, a iniciativa Guerreiros Solidários convida os torcedores do Fluminense a participarem de uma corrente pela vida, doando sangue e ajudando a reforçar os estoques. A campanha faz parte de uma série de ações temáticas promovidas pelo Banco de Sangue Santa Teresa. O objetivo é incentivar a doação e atrair novos voluntários por meio da paixão pelo futebol. Durante o período da campanha, que vai até o dia 13 de novembro, os doadores recebem brindes exclusivos, como uma carteirinha simbólica dos Guerreiros Solidários e uma garrafa personalizada. Além disso, quem doar sangue concorre automaticamente ao sorteio de uma camisa oficial do Fluminense. A gente está na campanha do Fluminense no dia 13 de novembro e venho contar uma novidade. A gente ganhou essa camisa aqui, olha,
muito bonita, oficial do Fluminense, da loja do Fluminense no Pátio Petrópolis. Eles doaram pra gente poder fazer um sorteio para vocês, doador de sangue, que é tricolor. O Banco de Sangue ressalta que todos os tipos sanguíneos são bem-vindos e necessários neste momento, e que a solidariedade não tem camisa. Banco de Sangue Santa Teresa, Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen, das 7 às 18 horas, todos os dias, de domingo a domingo. Venha comigo e salve vidas. Com a campanha Guerreiros Solidários, o Banco de Sangue de Petrópolis reforça o compromisso com a vida e mostra que dentro e fora dos estádios, toda a torcida pode fazer a diferença. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje nós vamos dar destaque a futebol e Fórmula 1. Começamos a nossa edição com a Série B1, competição na qual o Serrano empatou nesta quarta-feira jogando no estádio Atílio Marotti em Petrópolis. A partida disputada contra o São Cristóvão terminou em 2-2 e os gols do Leão da Serra foram marcados por Gutinho e Marcelinho. Com esse resultado, o Serrano acumula um total de 15 pontos e está na quarta colocação da competição, uma posição atrás do Petrópolis, que venceu na rodada e está com 16 pontos. Exatamente, Jonathan. Também na quarta-feira, o Petrópolis FC venceu o Artsul por 1-0 com um gol solitário de Átila Pereira. Esse resultado foi muito importante na busca para a classificação para o quadrangular final da competição. Jonathan, destacar aqui dois resultados muito importantes aqui para os times de Petrópolis, principalmente do Petrópolis. O Serrano também foi bom pontuar mais uma vez, porém, é claro, o time queria mais do que isso, principalmente porque estava jogando em casa e ficou na frente do placar 2 vezes. É muito ruim você tomar a virada 2 vezes, ainda mais jogando dentro de casa, né? Você ainda, além de você criar a expectativa para a torcida, você desperdiça pontos, visto que jogar fora de casa é muito mais difícil. São Cristóvão é um time chato, né? Jogar contra o São Cristóvão lá é muito mais difícil que jogar com o São Cristóvão dentro de casa, no caso do Serrano. Mas é muito importante a gente ver os times aqui da cidade, os times de Petrópolis aí, bem na classificação, né? O Serrano com 15 pontos e o Petrópolis com 16. Exatamente. E a gente tem que destacar que agora a gente está na reta final mesmo. Na reta final não, só falta um jogo para acabar a competição. E nesse sábado, dia 8, acontecem os dois últimos jogos, um de cada time aqui de Petrópolis. E eles têm desafios muito complicados. Porém, a gente vai destacar aqui que os dois times vão jogar dentro de casa. O Serrano vai jogar contra o Bom Sucesso aqui no estádio Atílio Marotti e o Petrópolis contra o Campo Grande no Los Laros, que é a casa do Petrópolis nessa competição, tendo em vista que os dois estão na mesma competição, Petrópolis e Serrano, e por isso o Petrópolis não está jogando mais necessariamente aqui na Cidade Imperial. São dois desafios complicados, mas os dois times só tem que fazer o dever de casa, é só ganhar a partida. Só ganhar a partida é meio complicado de falar, mas dependem apenas de si mesmo. Os dois times só precisam ganhar para conseguir uma classificação tranquila para o quadrangular final e, é claro, nessa busca por um acesso para a Série A2. Eu acho que com a força da torcida dos dois times dentro de casa, é muito possível que os times consigam fazer o dever de casa, assim, como você falou, não é só ganhar, claro, mas eu acho que é possível sim. Os dois times têm uma torcida muito forte, dentro de casa são times fortes. No caso, o Serrano por conta do Atílio Marotti, toda a festa que a torcida faz geralmente nos jogos do Serrano. Vamos ver, né? Tomara que os dois ganhem. Exatamente, fica aqui a nossa torcida para os times daqui de Petrópolis. A gente, é claro, quer ver essas equipes aqui da Cidade Imperial se destacando cada vez mais, conseguindo resultados positivos e, quem sabe, daqui a uns anos, não disputando uma Série A1 do Campeonato Carioca, Tomara. Disputando contra os grandes times aqui do Rio de Janeiro. Agora, continuando no futebol, mas mudando a competição, tivemos o clássico da Amizade nesta quarta-feira no Campeonato Brasileiro. E a Amizade ficou enfraquecida depois desse 3-0 para o Botafogo em cima do Vasco. O time de General Severiano deu um verdadeiro baile no Cruz Maltino e foi melhor o jogo todo. O primeiro gol da partida foi marcado por Alex Telles, de pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo. Inclusive, destacar aqui, né, segundo jogo que o Vasco sofre gol de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. E na segunda etapa, Arthur e David Ricardo ampliaram o placar. Com esse resultado, o Vasco se manteve em nono com 42 pontos
e o Botafogo também se manteve em sexto, com 51. Jonathan, a gente tem que destacar aqui uma ótima atuação do time do Botafogo e uma péssima atuação do time do Vasco. É verdade, a gente tem falado várias vezes que o problema do Botafogo não é nem o desempenho dentro do jogo, é a oscilação no Campeonato Brasileiro todo. O Botafogo tem um time forte, mais forte que o time do Vasco, inclusive. Tem umas opções, na verdade, eu acho que fica melhor assim. O Vasco definitivamente não entrou em campo, né? O Diniz com aquela saída de bola, aquela coisa, o Botafogo foi pressionando, empurrando, até que uma hora tomou o controle do jogo. Na verdade, uma hora né? Teve o controle do jogo o tempo todo. O primeiro tempo, pelo menos, foi um amasso do Botafogo. O Joaquim Correia pegava a bola de fora da área, cruzava a bola. O Arthur Cabral tentando os lances de cabeça, principalmente. Enfim, mas eu acho que o Vasco ficou naquela de deixou o Botafogo jogar muito tempo. Quando viu, perdeu o controle do jogo. Exatamente. Eu diria também que o Vasco não teve o controle do meio de campo em momento algum do jogo, muito pela atuação ruim do Tietê. O Cauã Barros está jogando ali na volância, fazendo dupla com o Tietê. O Cauã Barros jogando muito bem desde que estreou pelo Vasco. Está sendo um ponto muito positivo desse time. Mas o Tietê, desde que voltou de lesão, não está conseguindo performar. E é o segundo jogo muito ruim dele. Jogou muito mal contra o São Paulo e terminou aquela partida em campo. E nessa jogou muito mal também contra o Botafogo. E complicou muito a partida, porque o Botafogo é um time muito forte, faz muita transição e o time adversário precisa preencher o campo, precisa marcar passe, precisa fazer isso tudo. E o Vasco não conseguiu fazer isso em momento algum. Teve suas chances sim de fazer gol, mas muito por jogadas individuais ou um chutão que dava certo, mas no final das contas sucumbiu para o Botafogo. Nem o Ryan, que a gente esperava que fosse fazer uma grande partida, né? O Ryan, que é um grande jogador, pelo menos nos últimos tempos aí no Vasco, tem sido um ótimo jogador. Ele não conseguiu performar, o outro ponto, o camisa 11 do Vasco, também ele tentava, mas quando chegava no ataque, ficava sozinho. E o Tietê realmente foi o que dificultou a vida do Vasco, porque ele joga numa posição muito crucial, que é o de camisa 8, né? É o cara que faz a transição do volante pro meia, né? E o Diniz, para piorar a situação, ainda colocou o Matheus França no lugar do Tietê, botou mais um meio ofensivo, aí que o Vasco perdeu totalmente o controle do meio de campo. Exatamente, o Vasco ainda conseguiu ali por uns 20 minutos do segundo tempo jogar melhor do que o primeiro tempo, não melhor do que o Botafogo. Mesmo com o Matheus França preenchendo, porque pelo menos ele estava dando mais intensidade pro meio de campo, porém, ainda assim, o time estava falhando muito e ficou muito aberto, né? O time estava muito ofensivo. Aí nos contra-ataques o Botafogo conseguiu fazer os 2 outros gols. Mas, apesar de toda essa situação negativa do Vasco, a gente tem que destacar aqui também a ótima atuação do goleiro Léo Jardim, que fez algumas defesas impressionantes nessa partida. Teve uma chegada do Botafogo que o jogador, agora eu não me lembro o jogador, mas ele chegou na cara do gol, o reflexo do Léo Jardim para fazer a defesa no canto, que seria o canto que o jogador não chutaria. Então o jogador já chutou para enganar o Léo Jardim, um reflexo impressionante. Ele que é um goleiro que, na minha opinião, já era para estar na seleção brasileira, por exemplo, no lugar do Hugo Souza. Exatamente, a gente tem o Hugo Souza, tem o Bento, tem alguns outros nomes ali que são convocados e o Léo Jardim acaba ficando de fora e, na minha visão também, poderia estar ali, faria muito mais sentido que algum dos nomes que estão sendo convocados. Melhor que o próprio Bento, né? Enfim. Exatamente, a gente já criticou bastante aqui. Mas enfim, então a gente ficou com esse resultado aqui. Botafogo jogou muito bem, Vasco jogou mal e fica nessa daqui. O Vasco, que vinha de 4 vitórias consecutivas, agora está em 2 derrotas seguidas. Na mesma noite desse jogo, também aconteceu um clássico interestadual no Brasileirão, e nele, Flamengo e São Paulo empataram em 2-2. Os gols do rubro-negro carioca foram marcados por Arrascaeta de pênalti e Samuel Lino. Na partida, o Flamengo saiu atrás do placar e conseguiu empatar e até virar o jogo, mas depois de uma expulsão de Gonzalo Plata, o time sucumbiu e sofreu empate. Jonathan, mais uma expulsão do Plata, mais uma expulsão boba do Plata. Essa foi um pouco mais justificada, vamos dizer assim, porque foi uma disputa de bola, mas é mais uma vez com o atacante, que é sim bom de bola, acaba prejudicando o Flamengo. O Plata, ele é uma válvula de escape ali pro Flamengo, realmente ele tem jogado bem nas mãos do Felipe Luiz. Ele no ano passado ainda estava se adaptando e agora esse ano realmente ele está jogando muito bem. O Samuel Lino finalmente fez gol, né? Era um jogador que criaram, por conta dos valores, né, criaram uma expectativa muito grande nele, principalmente a torcida do Flamengo. Realmente é um jogador que às vezes destoa do nível aqui do Brasileirão,
mas faltava um gol, né? Chegou até a ser convocado para a seleção brasileira, uma convocação estranha, mas finalmente marcou gol. Ele estava jogando muito bem ontem, inclusive, e o Plata vacilou, né? Exatamente, o Flamengo estava com o jogo controlado, parecia muito mais que o Flamengo ia fazer o 3-1 do que tomar um empate. Porém, depois da expulsão dele, o São Paulo conseguiu equilibrar e superar o Flamengo na partida e conseguiu fazer o gol de empate. E com esse resultado, é claro, fica mais complicada a busca pelo título do Brasileiro. Ainda tem o Palmeiras para jogar, que vai jogar nesta quinta-feira também contra o Santos, um clássico, então tudo pode acontecer nessa partida, mas a tendência, levando só os desempenhos e a colocação no Campeonato Brasileiro, é que o Palmeiras consiga mais uma vitória e consiga abrir 4 pontos de vantagem para o Flamengo. Inclusive, só fazer um pequeno destaque aqui, que tanto o Palmeiras quanto o Flamengo tem que abrir o olho, porque o Cruzeiro está com 63 pontos e se eles derem mole, principalmente levando em consideração o final da Libertadores, possivelmente os times vão ter que poupar, o Cruzeiro pode alcançar só esse pequeno destaque aqui. Seria um tanto quanto surpreendente, né? Não que o Cruzeiro seja um time ruim, mas é um time que ele, em certo momento, chegou a disputar ali a liderança com o Flamengo, principalmente, que o Palmeiras ele foi chegando aos poucos, como sempre, né? O Palmeiras ele vai, nem percebe, quando chega ele já é líder. Mas o Cruzeiro chegou a disputar ali a liderança em um determinado momento e agora afastou um pouco, mas vamos ver, né? Eu acho que, mesmo assim, realmente, os times têm que abrir o olho, mas eu acho que o Cruzeiro não tem time o suficiente para chegar nessa posição. Concordo plenamente, porque o Palmeiras e o Flamengo, eles têm elenco, né? Não é só o time principal. O Cruzeiro tem um time muito bom, mas as opções do banco de reserva Os 11 titulares são bons, os reservas, né? Realmente. Exatamente. E só fazer um pequeno destaque aqui agora, trocando de assunto, mas ainda falando de brasileiro, nós não falamos de Fluminense. Porque o Fluminense ainda não jogou no momento dessa gravação. O time vai enfrentar o Mirassol dentro do Maracanã na noite dessa quinta-feira. E agora, mudando de assunto, para poder finalizar a nossa edição de hoje, acontece neste fim de semana o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A corrida aqui no Brasil acontece no formato de fim de semana de sprint, ou seja, vão ser 2 corridas em 2 dias. E a corrida sprint está marcada para começar às 11 horas da manhã de sábado, já a corrida principal às 2 horas da tarde de domingo. E as corridas de Interlagos sempre são boas de assistir e essa está prometendo muito, porque tudo pode acontecer neste fim de campeonato, que tem 3 pilotos com chances reais de título e previsão de muita chuva na região, já um padrão de São Paulo. Exatamente, Jonathan. Sempre tem muita chuva em Interlagos, muita emoção, muita coisa pode mudar e a gente está precisando de uma corrida assim na Fórmula 1, que nessas últimas corridas, essas últimas provas, não tem tido tanta emoção, apesar de uma ótima corrida no México que a gente teve nessa última edição. Mas, gente, agora, infelizmente, o nosso tempo já acabou, então até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. Até a próxima. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro,
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E olha, a Polícia Civil prendeu um homem apontado como principal liderança do tráfico de drogas na comunidade do Alemão, em Petrópolis. Segundo a polícia, ele é responsável pelo abastecimento de entorpecentes e arrecadação de valores provenientes do tráfico. A ação aconteceu na quinta-feira. Ontem, a gente confere agora. A ação contou com apoio da Polícia Militar e aconteceu nesta quinta-feira, dia 6. Os agentes prenderam um homem de 25 anos, que é apontado como a principal liderança do tráfico de drogas da comunidade do Alemão em Petrópolis. Segundo a Polícia Civil, ele havia sido preso há poucos meses e foi beneficiado pela progressão de pena e uso de tornozeleira eletrônica. Após ser solto, voltou a atuar no tráfico da região. O homem é responsável pelo abastecimento de drogas e a arrecadação de todo o tráfico da comunidade do Alemão. Ele foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e agora fica à disposição da Justiça. A sexta-feira, em Nova Friburgo, será de sol com muitas nuvens de manhã passando a nublado, com possibilidade de garoa à noite, onde o tempo segue fechado. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis, a previsão é de sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. À noite, a chuva para. Os termômetros devem variar entre mínima de 14 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol, passando
passando para tempo fechado ainda de manhã, com chuva que se estende até a tarde. À noite, o tempo fica seco. As temperaturas também vão variar entre mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, a sexta-feira tem previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite ainda haverá muitas nuvens. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. E para finalizar, em 3 dias o dia segue essa mesma tendência, com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite também haverá nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Começamos agora a nossa agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Começando por Petrópolis, que traz uma edição especial dos anos 80 na Feira Deguste, neste fim de semana. O evento, que é gratuito e acontece entre sexta e sábado, na Praça da Águia, promete encantar os visitantes com muita música, cervejas artesanais, área kids e muito mais. Ainda em Petrópolis, a primeira festa de primavera da paróquia Santana e São Joaquim começa neste fim de semana no Cascatinha. A programação contará com missas, shows, desfiles e shows de prêmios, além de opções variadas das tradicionais barracas de festa. As comemorações ainda seguem no domingo seguinte com o almoço paroquial. Agora, indo para Teresópolis, o Artes da Serra chega com tudo na Praça Olímpica, às 10 horas da manhã, neste sábado. Em comemoração ao Mês da Cultura, haverá uma programação incrível em parceria com a Secretaria de Cultura, trazendo novidades e atrações imperdíveis. Dentre elas, artes manuais, artes visuais, literatura, música e, claro, muita alegria. Já em Nova Friburgo, entre sexta e sábado, o evento Empreendedoras em Ação chega com uma programação completa de autocuidado, conexão e inspiração feminina, das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. No Espaço ARP, no centro de Nova Friburgo, será possível aproveitar momentos dedicados ao bem-estar, à troca de experiências e ao fortalecimento dos negócios locais, com rodas de conversa, oficinas, cases de sucesso, bate-papo com autoras, meditação, moda e muito mais. Em 3 Rios, o espetáculo Nastácia vai tomar conta do Teatro Celso Peçanha, neste sábado, a partir das 7 horas da noite. A peça traz à cena a força e a complexidade de Nastácia, uma das heroínas mais instigantes da literatura russa, em um retrato potente sobre violência e resistência feminina. Os ingressos variam entre R$ 15 e R$ 30. Voltando para Petrópolis, músicas ao vivo vão tomar as noites do Centro Histórico neste fim de semana. Vozes e instrumentalidade do MPB ao rock terão apresentações no Tebanas Choperia e Destilaria, na rua 7 de abril. Dessa forma, artistas locais em formatos variados terão espaço. A entrada é gratuita e projetos como este ajudam a valorizar quem faz música na cidade e, ao mesmo tempo, promover a identidade cultural do local. Agora, falando sobre a programação do Teatro Imperial aqui em Petrópolis, o show Vida de Crente, do comediante Douglas de Lima, chega ao palco a partir das 8 horas da noite nesta sexta-feira. A peça traz uma visão bem humorada que os cristãos vão se identificar, usando de muita irreverência para falar de assuntos que exigem reverência e mostrando que diversão também faz parte da fé. Os ingressos variam de R$ 25 a R$ 70. Já no domingo, a partir das 3 horas da tarde, é a vez do público infantil, com K-pop Jovens Guerreiras no Teatro, que traz aos palcos belas guerreiras cantoras que lutam para a preservação do amor na Terra. Nesse contexto, haverá belas coreografias, efeitos, músicas, humor, interação e aventura, feito cuidadosamente para toda a família. Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 90. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima!
Pessoal, última informação aqui de momento, né? Teve um incêndio lá na Itatelhas, na União Indústria, altura do número 16.400. Já está em rescaldo, o bombeiro foi acionado às 5h54 da manhã. Como vocês veem nas imagens, tem muito carro na pista ali em volta, tá? Do lado. Essas imagens são de agora em pouquinho, tá? Tem carro de bombeiro, tem carro do Corpo de Bombeiro também, ambulância no local, porque vai tudo junto agora. Então, toma cuidado ao passar ali na área, diminui a velocidade perto ali do 16.400, o número, para não ter nenhum acidente, né? Por favor, né? Mas o incêndio já está controlado, já está em rescaldo. Pois é. A gente fica por aqui, mas amanhã tem o nosso jornal resumo da semana e a gente volta ao vivo na segunda-feira às 7h30. Esperamos você. Bom fim de semana. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.